Assim como o governo precisa dar um passo além das entregas e organizar a disputa política das entregas que ele está fazendo, o movimento precisa ir além das reivindicações e fazer disputa política enfrentando a agenda conservadora, a agenda fascista que está presente muitas vezes no Congresso Nacional, que está presente muitas vezes em setores da imprensa, que está presente muitas vezes no Banco Central, que está presente muitas vezes em outros setores da vida nacional. Então, acho que isso, se a gente conseguir calibrar isso, nós, o governo, se o movimento compreender e concordar com isso que eu estou dizendo, eu acho que a gente pode ter um enfrentamento na defesa da democracia. Porque quando eles nos atingem, porque na verdade eles estão atingindo a democracia, estão atingindo os valores civilizatórios da humanidade, que são os que nós defendemos. Então, se a gente compreender a profundidade disso que está acontecendo no mundo, e em especial no Brasil, a gente vai fazer um enfrentamento com muita competência e com muita qualidade política, para poder o Brasil ter normalidade democrática e poder avançar. Porque o país está avançando. Porque tem uma outra coisa, Reinaldo e Valfrido, que eu queria conversar com vocês. O que é que aconteceu no governo passado, os 4 anos de namoro com o fascismo? Os 2 anos do golpe parlamentar, que foi desmontando a estrutura do movimento sindical, por exemplo, que o governo Temer fez com o movimento sindical foi um crime de asfixiar, né? E os 4 anos de namoro com o fascismo do governo anterior. Houve uma coisa maluca, porque o presidencialismo de coalizão, que foi produzido pela Constituição Cidadã de 1988, e, consequentemente, o Pacto Federativo também, ele foi completamente solapado, né, sequestrado. Houve uma inversão. O presidente da República não governava o Brasil. A parte do orçamento que interessava o mercado, o ministro da Economia cuidava e fazia as entregas aos seus patrões. E a outra parte, o presidente da República entregou ao Congresso Nacional. Virou um parlamentarismo sem obrigações, só de direitos. Então, o que é que isso causou? É uma república paralela das emendas. É uma república paralela. E, em paralelo, uma relação tóxica que o presidente da República de então estabeleceu com o próprio parlamento e com as outras instituições democráticas, com a justiça e com os outros entes federados. Então, isso é um coquetel molotov, né, de enfrentamento da democracia, né? Isso tem consequências, sequelas e efeitos colaterais nos tempos atuais. O que é que o Lula fez com a personalidade que ele tem, com a liderança que ele tem, com a experiência que ele tem? Ele volta e diz, não, pô, eu vou governar, eu fui eleito para governar. O orçamento da União é da União e de forma respeitosa, restabelece a relação com o Congresso Nacional. Eu fui deputado federal, eu sei da importância do Congresso. Nós temos respeito pelo Congresso Nacional. Nós não queremos invadir as atribuições do Congresso Nacional. Nós queremos fortalecer a democracia, que o Congresso Nacional cumpra o seu papel constitucional, que o Judiciário cumpra o seu papel constitucional e que o Executivo cumpra o seu papel constitucional. Então, Lula restabelece a harmonia entre os poderes e toma a rédea do que o povo lhe determinou pelas urnas, que é governar, que é colocar o orçamento da União para resolver os problemas do povo, para o país desenvolver, gerar emprego, gerar renda, gerar benefício e bem-estar ao nosso povo e para a nossa gente. O que a Constituição chama de Direção Geral da Administração Federal. Esse é o dever do presidente, que não consegue fazer sem dinheiro, sem orçamento. E reestabeleceu a relação federativa. Às vezes o próprio meu partido fica meio chateado, porque os caras que bateram tanto na gente, governadores ou prefeitos, e tem um tratamento republicano, mas essa é a cabeça do presidente da República, de respeito às urnas. O mesmo povo que votou nele, votou no governador, votou no prefeito. Então você tem que restabelecer essa vida saudável federativa. Agora não é simples, porque, como é o princípio da nossa conversa, uma parte significativa da sociedade está contaminado pela polarização que vocês gostam de chamar. Eu não gosto da palavra. Ou pelos extremos
É que não é polarização. De um lado é polo. Do outro lado é polo. A nossa tese é a seguinte, a minha dele é que o polo é o bolsonarismo extrema-direita. O Lula não é polo. O governo dele tem centro-direita, o governo dele tem centro-esquerda, o governo dele tem esquerda. No país continental como eu acho que o arcabouço fiscal é de centro-direita. Eu não acho. Qual que é o polo? Um país continental como esse, mega diverso, é uma democracia em formação. Você acha que é papel de um único partido resolver os problemas do país? Não é. Claro que não. Ou a gente tem a humildade de ter uma coalizão de forças que tenha como princípio a democracia e com os movimentos sociais organizados, as células vivas do país poderem ter um projeto nacional de reconstrução, e nesse projeto não cabe ódio, não cabe intolerância. Esse é o central. Por que tem essa disputa? Porque essa página do ódio, da intolerância, essa página no livro chamado Brasil, do ódio, da intolerância, do preconceito, da violência, da estupidez, do negacionismo, do terraplanismo, ele ficou para trás. E tem gente que quer ressuscitar isso, que quer ressuscitar Márcio, ministro, se fosse, se o Lula tivesse, se os partidos representados no governo tivessem o número correspondente na Câmara, teria ali pelo menos uns 460 deputados, que é uma coisa muito impressionante. Estaria fora o PL praticamente e o PSDB. O resto tá tudo. E um pedaço do PL ainda está no governo, né? Na prática está, né? E no Senado, 50 e tantos. E, no entanto, há pautas ali que você tem 130, 130 e poucos. Acontece porque, afinal de contas, tem emendas individuais, 25 bilhões impositivas. Emenda de bancada... 1,2. Você tem ali aquela ação do PSOL, que você gloriosamente está... é um dos advogados, né? O seu escritório... fala ali em 8 e pouco, mas já era 11 e pouco, que deram... Na prática, você tem 21,3% do orçamento, o que sobra de dinheiro do orçamento, você tem para o Congresso. É um PAC. É um PAC. Você tem para o Congresso 51,3 bilhões. Vai contingenciar alguma coisa, mas... Sem nenhum compromisso com políticas públicas. Zero. E sem cobrança também. Sem nenhum compromisso. Veja, é tarefa do presidente da República, determinada pela Constituição, elaborar políticas públicas e dirigir a administração federal. Como ele vai se desincumbir dessa tarefa sem dinheiro? Sem 1/3 do seu orçamento. Isso. Mas não agora, é possível. Agora eu vou deixar numa situação difícil. Não, Até agora a gente está deixando a situação fora. Pera, deixa eu terminar. Agora é Carolina Reaper. Sabe o que é Carolina Reaper, né? É pimenta master. Vai apertar mais ainda? Porque a emenda PIX, tem a marca da Gleisi Hoffmann, com relatoria da Aécio Neves. A emenda PIX sai, o dinheiro sai lá, tem até a origem, vai direto para o caixa do prefeito. Como ele não passa por nenhum órgão federal, TCU não vê, vai direto para o prefeito gasta como quer, não presta satisfações a ninguém. O Procurador-Geral da República está falando, mas e aí, qual o critério? Não. E o Senado e a Câmara, não sei se você viu a manifestação, dizendo assim para o Flávio Dino, sabe o que é? A gente acha que é mais rápido fazer assim, sem burocracia. Sem controle. Sem controle. Para o espectador entender, toda despesa tem que ser controlada, ou seja, os 3 poderes observam se aquela despesa levou a um dispêndio que foi determinado pelo orçamento. Isso. E se foi para o lugar certo, se gastou com a coisa certa. Essas despesas estão sem controle. Ninguém sabe muito bem o que se faz com esse dinheiro. E acabou com o presidencialismo de coalizão. Claro. Porque os deputados não precisam, os senadores não precisam do governo para ter dinheiro. Você acha que eu tenho clareza disso? Porque eu vivo elogiando o Congresso. Por que eu elogio tanto o Congresso? O Congresso não precisava apanhar um pouco, mas eu estou facilitando um pouco para você. Que ele não vai bater no Congresso, eu bato. O Congresso foi muito correto com o nosso governo nesse 1 ano e 6 meses. Todas as matérias essenciais para o país. É verdade, mas você está falando de verdade mesmo? Aprovar. Não, eu tô falando assim, eu não estou entrando nos pontos
polêmico, que teve divergências. A gente bate no Congresso mais que os nossos convidados, né? Mas o Congresso pode vir aqui ser entrevistado Mas também. olha, eu... Já foi muito convidado. Foi. Esse é um debate muito importante também. E como ele é recente dessas mudanças, então ele é polêmico e não é de fácil solução o que está colocado aí. Mas do ponto de vista prático, todos os temas fundamentais para o governo, o Congresso votou. Do arcabouço fiscal, a reforma tributária que está concluindo agora, o pé de meia, todos, sem exceção. Todos os projetos que eram importantes para o país, que o governo do Lula priorizou, nós aprovamos. Então, por uma questão de justiça, eu acho que é meu dever dizer isso. Sim. Claro. O que é que acontece? Esses anos que nós falamos aqui, os 2 do golpe e os 4 de namoro com o fascismo, para se manter no governo, eles fizeram concessões e bungaram um pouco isso aí, né? Atingiram de morte o presidencialismo de coalizão, né? Inverteram a lógica do orçamento. E isso não é fácil você lidar com isso com um Congresso que tem poder real, né? Que representa povo brasileiro. Então, esse é um debate que a gente... Você não fala, eu falo eu. Tem poder ilegal, inclusive, porque esse do orçamento eu considero ilegal. Inconstitucional. Inconstitucional. Assim, Pior, né? É um debate... Deixando claro, essa é a minha opinião, a dele, e não necessariamente é do governo. Não é do ministro, nós estamos falando. É do ministro. O ministro até está falando bem do Congresso. A gente até está meio agastado com ele por causa disso. Não, então, porque tem coisas que não é assunto do governo, tem coisas que é assunto da justiça, a justiça tem que se pronunciar, tem coisas que o próprio Congresso tem que discutir, tem coisas que a sociedade precisa entrar nesse debate, né? As pessoas precisam opinar, os movimentos organizados, junto com o governo. Não é uma coisa simples, Reinaldo, tratar desse tema. É um tema que eu acho que a gente tem que ter muita parcimônia, muita transparência, muito debate sobre isso. Nós temos muito respeito pelo Congresso, sabemos da opinião. Eu fui parlamentar. Por questão de princípio, eu nunca usei emenda secreta no meu mandato. Não usei emenda secreta. Por questão de princípio mesmo, não estou aqui criminalizando ninguém, nem atacando ninguém, mas por uma questão pessoal de princípio mesmo, não acho que era correto, não utilizei as emendas que a legislação e a prática política trazia do país ao longo dos anos, mas acho que esse é um debate que nós temos que buscar o equilíbrio do diálogo, porque no conflito não é uma boa solução. Então, é aprofundar esse debate de forma transparente, o judiciário cumprir o papel dele. O legislativo vai ter que, em algum momento, fazer esse debate no legislativo, a sociedade tem que entrar no debate e o governo fazer o seu papel. Eu acho que é um processo de amadurecimento da democracia e de retomada da vida democrática, né? Nós vivemos 4 anos de maluquice, Reinaldo, de desmonte de um Estado democrático, de uma coisa gestada com muita luta, que foi a Constituição de 88. Eu nunca pensei que eu fosse defender o presidencialismo de coalizão. Numa época eu queria era avançar mais. Olha, a gente falava mal, a gente foi treinado para falar mal, inclusive. Eu fui líder estudantil no final da década de 80 e nos primeiros anos da década de 90, nós defendíamos 3 teses, que era o quê? Combate à fome, universidade pública gratuita de qualidade, defesa da democracia e combate à fome. Eu não pensei que aos 53 anos de idade eu ia continuar tendo que defender a democracia, que defender o combate à fome e que tivesse uma prioridade na educação. Só para esclarecer, para quem não domina o debate, o presidencialismo de coalizão é o Sérgio Abranches, né, o sociólogo Sérgio Abranches, foi quem acabou cravando esse nome e acabou sendo adotado, porque ele faz sentido. Quer dizer, é um presidencialismo baseado num entendimento de partidos com interesses diversos, né, mas que acabam fazendo ali uma coalizão que é hegemonizada, na verdade, pelo centro e por aquilo que acabou se chamando... numa articulação com os outros poderes. E numa articulação com os outros poderes. Com mecanismos de freios e contrapesos. Isso acabou funcionando durante um tempo no Brasil. E agora eu não sei. Foi rompido, né? Virou um presidencialismo de colisão. Na prática, nós estamos reconstruindo ele.
Houve um movimento de apropriação orçamentária pelo parlamento Isso. que desequilibrou a relação entre os poderes do Estado. Eu achei que eu ia chegar nessa altura da minha vida querendo discutir mais democracia direta, que é o que nós estamos fazendo agora no governo do presidente Lula com a participação social. Mas a gente tem que fazer isso por uma mão e pela outra defender a democracia, que corre risco, gente, no mundo inteiro. Que a gente Eu vou lhe precisa dar a defender. chance, mas cuidado que pode ser casca de banana. Aqui sempre tem. Sempre tem.